Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marne Moura, sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte Natal RN e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Mas fala uma coisa, você aí já saiu de férias, não é? Já fez aí aquela viagem dos seus sonhos? Eu ainda não fiz a viagem dos meus sonhos, né? Farei um dia, permitindo o Senhor. Se eu fizer, eu contarei para vocês, não? Mas toda viagem, né? Quer seja aquela que você sonhou sua vida inteira fazer, ou as viagens, né, para ver a família, ou mesmo para passar aí um tempo diferente, né, em algum lugar. Toda viagem requer uma preparação. Você precisa escolher um destino. Você precisa decidir aí como chegar, né? Como é que você vai chegar nesse destino? Você vai de carro, vai de trem, vai de avião? Como é que você vai fazer isso? Vai de barco, né? Um cruzeiro? É necessário também pensar nos gastos, né? Se você resolver ir de avião, quanto é que vai custar essa passagem? Você vai precisar aí pensar em hospedagem, alimentação, os gastos com os passeios que você fará no local. Você precisa também ter em mente, né, quem é que vai com você? Você vai, né, é uma viagem solo? Ou você vai com outras pessoas, né, os gastos com isso. Você também precisa decidir o que você vai levar na sua bagagem. As viagens, né, que você for realizar, elas podem aí seguir esses passos, né, essas etapas aí da preparação, né, do planejamento que eu falei, ou não, não? Pode ser que você não siga, né, não pense em todas essas coisas, mas toda viagem vai requerer uma preparação. Mesmo aquela que você diz assim, não, vou sair agora sem destino. Olha, no momento que você diz isso, já mostra que você está se preparando. É uma preparação. Você decidiu, você escolheu não fazer um plano, pegar o carro e sair. Nós nos preparamos para tudo. Não estou falando que a preparação é a correta e que sempre dá certo, não. Mas nós nos preparamos para viajar, para um encontro, não é? Se você vai a um encontro, você vai escolher aí a roupa, não é? Como você vai chegar lá? Se você vai ter um filho, você se prepara para isso, para a chegada dele. Você sabe que é um encontro seu com Deus marcado? Você sabe que você vai fazer aí, né, essa viagem, esse encontro, para esse encontro com Ele? Posso lhe perguntar uma outra coisa? Você está preparado para esse encontro? Prepare-se, porque todos nós, um dia, vamos nos encontrar com Deus. Gostaria de ler com vocês, nesta noite, um texto do livro do profeta Amós, capítulo 4. Vamos ver aí o que Amós nos diz. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizei a seus senhores, dai cá e bebamos.
Jurou o Senhor Yahvé pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e os vossos descendentes com anzóis de pesca. E saireis pelas brechas, uma após outra, e vos lançareis para Hermon, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios de 3 em 3 dias, os vossos dízimos. E ofereceis sacrifícios de louvores do que é levedado, e apregoais sacrifícios voluntários e publicai-os, porque disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor Yahvé. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa. E fiz chover sobre uma cidade, sobre a outra não fiz chover. Sobre um campo choveu, mas outro, sobre o qual não choveu, se secou. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos-eis com queimadura e com ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, e das vossas figueiras e das vossas oliveiras foi comida pela locusta. Contudo, não vos convertestes a mim. Enviei a peste contra vós à maneira do Egito, e os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o fedor dos vossos exércitos fiz subir ao vosso nariz. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e a Gomorra, e vós fostes com um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te para encontrares com o teu Deus. Porque é ele que forma os montes e cria os ventos, e declara ao homem qual é o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, o Deus dos exércitos, esse é o seu nome. Prepara-te, verso 12, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. A gente está aqui no livro do profeta Amós. O nome Amós significa aí aquele que carrega fardos. Ele era pastor de ovelhas, agricultor em Tecoa, uma cidade aí nas regiões altas ali da Judéia. Ele não frequentou aí aquela escola, de profetas, mas era alguém que tinha uma convicta, uma absoluta convicção do chamado, que Deus havia dado a ele, do seu chamado profético. Período aí da profecia de Amós, é aquele período mais próspero do reino do norte e do sul. A gente tem aí em Judá o rei Uzias, ele teve um governo longo, foram 52 anos, e em Israel a gente tem Jeroboão II, que também teve um governo longo, ele governou aí uns 41 anos. Israel, então, aqui vivia aí um período de muitas riquezas. Mas Amós vai falar algo nesse capítulo 4, que apesar aí daquele momento tão próspero para eles, apesar da nação estar vivendo aí um momento de muita riqueza,
eles eram pobres. Eles estavam pobres. Eles estavam aí num caminho ruim, num caminho errado. E que Deus traria ou faria com eles um acerto de contas. Quais são aí os pecados, né, que aquela nação estava vivendo? Aquela nação havia perdido os valores morais. Aquela nação estava vivendo aí uma prática religiosa hipócrita. E a nação, apesar da disciplina de Deus, da correção de Deus, eles permaneciam de forma obstinada no pecado. Eles permaneciam no pecado. E aí eles vão, né, o Amós vai começar, olha, vacas de Bazã, ouçam. Parece aqui que havia aí um culto, né, ao corpo. Essas vacas de Bazã, elas são animais assim nutridas, né, fortes. E o povo é comparado a elas, né? Então parece que eles viviam aí para atender os desejos do corpo. Eles viviam aí para o luxo, não é? Então era o corpo e não a alma que recebia a atenção em demasia deles, né? Aquilo que eles faziam era voltado aí para o seu próprio corpo. A geração, não é, que buscava apenas isso, com as suas almas vazias. Não há nenhum problema, não é, em você procurar aí se exercitar, procurar cuidar bem do seu corpo. O corpo é templo do Espírito de Deus, ele precisa estar bem cuidado, não é? Você precisa cuidar disso. Mas você não pode idolatrar o seu corpo. Você não pode aí viver aí uma busca desenfreada pelo prazer. Você não pode esquecer que a sua alma também precisa ser cuidada. Cuidar do corpo, cuidar da alma. E colocar na sua vida um centro correto, que é Deus. Que é Deus. Verso 2, o Senhor vai dizer: aqueles homens, aquela nação que vivia voltada para si mesmo, né, para o culto a si mesmo. Olha, a nação que oprimia os mais pobres, opressão ao pobre, o Senhor vai dizer no verso 2: jurou o Senhor Yahvé pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vocês, em que vocês serão levados com anzóis. O juízo de Deus viria sobre aquela nação. E aí ele vai dizer, olha, acerca da religião. Era uma religião marcada aí pelo sincretismo. O culto a Deus ele foi profanado pela idolatria. A verdade de Deus aí foi maquiada, foi falsificada.
a mentira, que passou a ser o correto. É por isso que hoje nós vemos que muitas vezes as igrejas, elas deixam de falar do pecado. É a mensagem que atrai, mas não é uma mensagem que confronta. Que coloca, os pingos nos is, que diz que o pecado é pecado e que o homem precisa abandonar o pecado. Então, a verdade de Deus, ela tem sido sacrificada para atrair muitas vezes as pessoas. E Deus vai condenar, olha, não é isso que eu quero, não. Uma religião ritualista que eles viviam. Era uma religião voltada para a autossatisfação. E Deus diz, olha, eu não quero. Se eu estou rejeitando vocês pelo pecado, como é que eu vou receber a oferta de vocês? Não é isso que eu quero. Não havia arrependimento. E quando não há arrependimento, abandono do pecado, a religião, ela é morta. A religião que eles estavam buscando era uma religião que agradasse a eles. Mas era uma religião que Deus estava reprovando. Olha, vocês estão vindo a Betel, mas continuam na transgressão. Betel era a casa de Deus. Deveria ser um lugar desse povo ter um encontro com o Senhor. Um lugar em que as vidas estariam sendo transformadas. Mas eles se tornavam religiosos, mas estavam cada vez mais distantes de Deus. Então Deus vai e diz, olha, eu trouxe disciplina. Deus vai chamar a atenção do seu povo e Ele vai usar aí a disciplina para que o seu povo se arrependa do pecado. E Ele vai dizer o que Ele trouxe, olha, Ele trouxe a fome. O texto vai falar que eles estavam com os dentes limpos, Isso é a fome que chegou. O Senhor trouxe a seca por causa da desobediência. A colheita foi destruída. A guerra chegou. A catástrofe também, Ele vai dizer, olha aí como aquilo que aconteceu em Sodoma e Gomorra, o texto não vai falar qual a catástrofe, mas uma catástrofe chega. Mas o povo não ouviu a voz de Deus. Tão pouco, a voz de Deus ministrada pelos profetas, tão pouco deu atenção à disciplina ministrada. O Senhor vai dizer, quando Ele diz que mandou a seca, mandou a fome, mandou a seca, Ele vai dizer, olha, contudo, vocês não se converteram a mim, vocês não voltaram para mim, eles não conseguiram reconhecer que naquelas coisas que estavam acontecendo com o povo, com a nação, que isso era em função da vida de pecado que eles estavam escolhendo. Eles sofreram o dano, mas eles não tiveram as suas vidas quebrantadas por causa daquilo que estava acontecendo. Eles continuaram amando o pecado. Então Deus vai dizer, através do profeta, Deus vai informar a certeza de que o juízo virá. O Senhor vai dizer, portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te.
Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Ele está dizendo que o juízo virá, não tem como fugir. Isso, não é? Esse encontro, esse juízo de Deus, isso de fato é inevitável. Isso é inevitável. Olha, é o final da série. Esse vai ser o episódio final, esse encontro. O povo vai encontrar-se com Deus, o seu Deus. Você vai estar diante do juiz. E é aqui, nesse encontro, que todos os livros serão abertos. O que você fez, o que você pensou, o que você desejou, tudo estará diante de Deus. Ele julgará os segredos dos seus pecados. Amós, então, vai informar, né? Deus vai informar através do profeta Amós a necessidade de estar preparado para esse encontro. Acordem! Acordem! O encontro virá. Vocês precisam se preparar. Então, olha, apesar do caminho que o povo está trilhando, prestem atenção, preparem-se. Sabe o que essa chamada representa? A graça de Deus que foi dada a esse povo, administrada a esse povo. Isso é graça. Vocês vão encontrar com Yahvé, o Deus da aliança, o Criador de todas as coisas, o sustentador do universo. Estejam preparados para esse encontro. Graça e misericórdia sendo derramada sobre essa nação, apesar dos erros. Deus chama esse povo para se preparar para o encontro que terá com o seu Senhor. Você está preparado para isso? Prepare-se. Tenha aí uma vida de santidade, não uma vida de religiosidade. Tenha uma vida de comunhão, de busca, de entrega, de abandono do pecado. Se você viver aqui em comunhão, se você viver aqui em alegria, esse encontro será um encontro feliz. Abandona o pecado. Ajeite a sua vida. Prepare-se. Trilhe o caminho correto. Ouça a correção de Deus. Submeta-se à disciplina. Deus corrige o filho que ama. Submeta-se. Veja onde você tem errado, o que você tem falhado. Mas esteja preparado, porque eu e você, todos nós, nos encontraremos com o Senhor. Então, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Grande abraço. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.